Outra coisa que eu queria falar com vocês para fazer esse cenário externo é uns truquezinhos que a gente pode usar para fazer plantas, árvores, coisas assim. Depois eu quero fazer um vídeo tentando fazer uma árvore 3D mesmo. Mas só para ajudar a fazer o cenário, eu queria mostrar para vocês como é que a gente pode usar o alpha do Principal do BSDF a nosso favor, tá? Eu já baixei da internet algumas imagens de referência, só que eu não vou abrir como reference, eu vou usar como mesh plane. Que imagens são essas? Elas já têm uma foto de uma árvore ou de um arbusto, alguma coisa assim. E ela já vem com fundo transparente. Eu poderia também tentar fazer esse fundo transparente no Photoshop. Eu poderia, às vezes, usar o próprio Blender para apagar esse fundo aí. Mas eu quero mostrar já com a árvore, com a imagem pronta, já cortada. Qual que é a minha ideia aqui? Deixa eu colocar já no Rendered. Vou usar um HDRI. Pode ser esse aqui, por exemplo. Tá. Então, eu tenho já a minha imagem cortada. Como é que é o shader disso aqui, ó? Quando eu abro a imagem no Blender, ele tem lá o color do... Isso aqui é o arquivo da imagem, tá em PNG. O color vai no base color e o alpha vai no alpha. Então, o canal de transparência do PNG entra transparente no Blender. Olha a sombra dessa árvore no chão, por exemplo. Isso daí é só uma imagem bidimensional que eu projetei. E a luz vai projetar essa sombra no chão. Esse tipo de textura ajuda muito a nossa cena a ficar mais viva, né? Você acrescenta detalhe com pouco trabalho. Claro, né? Isso aqui é só uma imagem PNG, então na hora de fazer o seu render, por exemplo, você pode girar essa imagem para ela ficar mais ou menos paralela com a câmera. Se você deixar as imagens assim, todo mundo vai ver o seu trambique, né? Se você deixar a imagem virada mais ou menos para a câmera, dá para enganar bem. É assim que cenário de videogame é feito. Se vocês estiverem jogando um jogo que tem muita árvore, muita folha, etc., pode começar a reparar como que o cenário é montado. Normalmente as plantas são várias imagens dessas que eles posicionam de um jeito esperto para enganar o seu olho, mas se você parar para prestar atenção, não tem milhões e milhões de polígonos para fazer o tronco e os galhos e as folhas e tal. Você tem que economizar tempo de render, ainda mais videogame, que é uma coisa feita em tempo real. Você usa esse tipo de trambique. Então, isso aqui, por exemplo, é só um plano bidimensional também. Você poderia pegar essa própria imagem aí da árvore com fundo transparente e tentar deformar esse plano. Você pode... Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Você pode... Quer ver? Vou entrar no Edit Mode aqui, dar um Ctrl R, por exemplo. Tô chutando aqui, tá? Eu não posso mover o ponto, eu tenho que dar um comando que chama Slide. Add Slide, isso aí, Ctrl R. Porque aí o meu... Por que não quer funcionar? Não estava selecionado? Que estranho. Slide vértices. É porque eu não tô com Edge, né? Eu tô só com... Saco. Edge Slide. Isso. O Edge Slide, ele permite você mover essa linha que eu cortei com Ctrl R sem alterar o VMAP dele, tá vendo? Posso deixar aqui. Se eu fosse só apertar o G normal, ele ia arrastar a imagem junto, tá vendo? Não é bem isso que eu quero. Não era bem isso que eu queria, mas tudo bem. Então, por exemplo, só de ter essa linha aqui no meio, eu já consigo, por exemplo,
mover isso para cá um pouco assim, ó. E aí minha imagem não fica mais tão bidimensional. Consigo manipular um pouco a forma dela para enganar melhor o olho, né? Vou mover isso para cá também, ó. Assim. Tá? E dependendo do ângulo pode ficar mais interessante. Você pode também copiar, por exemplo, essa imagem e posicionar assim, ó. Você começa a criar uma coisa que é mais tridimensional um pouco. E você acrescenta, né, bastante detalhe na sua imagem com pouquíssimo polígono. Tá? Isso aqui é só uma folha dobrada, quase. Mas dependendo da posição da sua câmera, da posição do olho. E olha essa sombra que ela projeta, por exemplo. Se engana super bem. Pensa que esse nosso cenário é como se fosse uma maquete arquitetônica, tá? Então, o que importa é o efeito final, é o visual que vai ter o render final. Assim. Ainda mais que é uma imagem parada, a gente não está fazendo animação, ninguém vai perceber que é só um PNG que você baixou da internet. E, de novo, se você quer fazer uma planta típica aqui do Brasil, tem uma árvore aqui de Belo Horizonte, você quer que tenha no seu cenário, se você não estiver achando essa imagem na internet, você pode tirar suas próprias fotos, apaga o fundo no Photoshop, né? Dependendo, se você tiver uma foto de uma árvore que tem um fundo neutro, um fundo branco, no próprio Blender você pode criar o alpha a partir dela. Tá? Não é difícil, usando só os nodes mesmo. Outra coisa também, a nossa câmera está aqui, ó. Vamos chegar lá mais perto um pouco da cena. Eu poderia ter essas imagens, por exemplo, que estão projetando essa sombra. Poderia ter isso. Ai, peraí. A câmera fica, né, gente? Ai, peraí. Quero selecionar só uma árvorezinha, pronto. Isso aqui dá pra chamar isso de árvore, né? É só um PNG que eu baixei no Google. Eu posso posicionar isso aqui no lugar onde eu ainda vou ter essa sombra projetada para dentro da minha cena, tá vendo? E com isso eu acrescento textura na imagem final com pouco polígono. Tá? Você pode fazer isso de outras maneiras também. Você pode fazer formas simples fora da câmera que vão criar sombras projetadas em cima da sua cena. Você pode fazer postes, cabos de luz, coisas assim. E brincar com essa sombra projetada dentro da cena para criar, né, detalhes e texturas no seu render final com tempo de render razoável, né, porque são coisas simples que você está colocando na cena só para projetar essa sombra mesmo. Então é isso, só umas diquinhas aí para vocês brincarem com esse cenário aí.